aqui, tá? No chat, que eu tô de olho. Antes da gente falar da surpresa do campeonato, eu queria mostrar os valores de premiação de cada time do Campeonato Brasileiro, e aí você vai entender por que o meu voto no Fluminense também. Olha lá, Botafogo campeão, leva a bolada de 48,1 milhões de reais, desculpa. O Palmeiras, 45,7, o Flamengo, 43,3, o Fortaleza, 40,9 milhões, em comparação com o Inter, que ganhou 38,5 milhões, que era o que o Renato estava falando, né? O jogo que não valia nada, alguns milhões, Renato. Tá ali, ó, 40,9 contra 38,5. Quase 3 milhões, valia sim. Claro que vale, não tem a menor dúvida. O do Flamengo é que não valia nada, porque o Flamengo não sairia da posição que ele estava. Ganhando ou perdendo, ele continuaria em terceiro. Ele já tinha lá o valor que você deu aí. Qual foi o valor para o terceiro lugar? Está aqui, ó, 43,3 milhões. Esses já estavam na conta. Agora, o Fortaleza e o Internacional trocaram de lugar. O Internacional, nessa brincadeirinha aí, ele perdeu mais de 2 milhões. 38,5 para 49. Não é nada para o PVC, né? Que a gente sabe que é milionário, mas é o Mili. Não, o PVC ganha mais do que todos aqui juntos, né? Mas aí é outra história. Essa pilha é muito boa. Ó, e o Corinthians, hein, gente? Vocês aí do UOL que falaram tão mal do Corinthians, com a agenda negativa, no caos. Olha aí o Corinthians em 7º lugar, ganhando 33,7 milhões, tendo Yuri Alberto entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro. A artilharia, inclusive, terminou Yuri Alberto e o Alejandro com 15 gols, hein? Os dois. E o Estevão em 2º lugar com 13. E Yuri Alberto é o artilheiro do ano do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Ele empatou com o Alejandro com 15 gols, mas no ano ele é o artilheiro. Realmente impressionante essa reta final. Yuri Alberto, 31 gols, Mili. E aí o Corinthians ganhando esta bolada aí, 33,7 milhões com o 7º lugar. A gente tem várias histórias dentro de uma história maior, né, que é o Botafogo campeão. A história do Corinthians é uma dessas histórias, a do Atlético Paranaense é outra dessas histórias, né? A história do Corinthians é uma história de improbabilidade. Eu coloquei o time como rebaixado. Assim, o Corinthians não estava jogando para ficar e estava ali flertando com a zona de rebaixamento, às vezes passando pela zona de rebaixamento. Acho que o efeito, desde a contratação do Hugo, com as outras 8 contratações, incluindo a do Memphis foi determinante assim, para mudar alguma coisa ali dentro. E o Corinthians fez uma arrancada histórica. E coloca aí o artilheiro, assina um dos, o co-artilheiro do campeonato, né? Mas é uma história bonita para a gente contar, e é um time que, se for mantido, é um time que vem para brigar por título o ano que vem. E tá na Libertadores, a gente, assim, é bizarro isso, assim, o Corinthians ia cair, decidiu não cair e ir para a Libertadores. Paulo Ricardo Lázaro mandando aqui, ó, um imbatível Corinthians. O Xandão mandou um superchat falando que adora os 4. Obrigada, Xandão. Ele fala ainda vai Mengão com muitas exclamações. Obrigada, Xandão. E o Alexandre Gomes lembrando para você deixar o like aqui. Obrigada, Alexandre. E tinha um comentário que eu perdi agora, falando do Depay aqui, de como ele foi importante também para esse time, para essa virada, e muita gente falando que a gente criticou muito o Corinthians, né, PVC? Mas quero lembrar que não foi a gente que criou o caos nos bastidores do Corinthians, não. Foi o próprio Corinthians que criou esse caos, que criou uma instabilidade política envolvendo até laranjas e patrocínios que a gente ainda não conseguiu explicar, porque ainda está sendo investigado, mas em campo o resultado é esse, 7º lugar, uma bolada e, como disse a Mili, um timaço para o ano que vem, PVC. Tem 5 Corinthians no ano. A gente criticou provavelmente 4, não o 5º. Foi o Corinthians do Rubão e do Augusto Melo, que montou um elenco terrível no começo do ano. Teve depois o Corinthians da pressão política, dos escândalos, da vai de bet, dos laranjas. Esse também foi criticado. Depois teve o Corinthians do Arthur Lira, do Parque São Jorge, que é o Romeu Tuma Júnior, né, que conduziu o processo até a tentativa do impeachment. Esse também foi criticado.
Teve o Corinthians da Gastança, esse também foi criticado. E tem o Corinthians do Memphis, que é o Corinthians do Fabinho Soldado, que ajudou muito a refazer o elenco do segundo semestre. Porque o Memphis é muito importante, mas se você pegar a gestão do Fabinho no futebol, no segundo semestre, acertou muito. O Hugo Souza foi acerto, o José Martínez foi acerto, embora reserva, o André Ramalho foi acerto, o Charles não é um acerto, mas ajudou, o Memphis é acerto, o José Martínez eu falei, Carrilho é um acerto enorme. Esse Corinthians, na 29ª rodada, quando ele toma o gol do empate do Internacional, jogou bem. O primeiro jogo que ele jogou bem, foi no 29º jogo, e o Corinthians empatou, sofreu um empate no último minuto em Itaquera, e ali ele tinha 29 pontos em 29 rodadas. 29 pontos em 29 jogos. E estava em 18º lugar. 18º lugar na 29ª rodada. Ele fez 29 pontos em 29 jogos. E depois ele fez 27 pontos nos últimos 9 jogos. O que é recorde de vitórias consecutivas na história do campeonato. É impressionante. Esse Corinthians, a gente não criticou, não. A gente criticou os outros 4. Perfeito, PVC. E a gente viu aí o gol do Yuri Alberto e o Corinthians terminou com 3-0, com um golaço do Depay. Teve confusão, como a gente falou aqui, teve uma expulsão dos dois lados, mas teve essa vitória impressionante do Corinthians, que termina com 9 vitórias seguidas. Realmente é muito impressionante, Renato. Não, eu acho que ninguém teve 9 vitórias seguidas nesse campeonato. E olha, é um resultado difícil de você ter, mesmo o Flamengo em 2019. Hã? O Inter teve? Está sem som, PVC. Vamos colocar. É recorde na história do campeonato. Não nesse campeonato é recorde. Ele iguala o recorde internacional e do Atlético Mineiro, que tiveram 9 vitórias em outros campeonatos. Isso. O Internacional deve ser o Internacional de 79, não é não? Não, é mais recente, já te digo já. Pois é, enfim, é uma marca impressionante para um time que está... Agora, é outro time, né? A questão é essa, quer dizer, o recorde não é daquele time que era criticado. O recorde é do outro time que foi formado com um dinheiro que o Corinthians não tem. Esse aqui é o grande problema. Esses 40 e poucos milhões aí que você disse que o Corinthians vai ganhar, 40 e poucos milhões? Não, 30 e poucos, né? 33,7. Os credores devem estar tudo com o zoinho brilhando assim, né? Porque o Corinthians deve muito mais do que 33 milhões. Se puser isso aí na roda, acaba em 1 minuto, né? Então, o problema do Corinthians é esse. O Corinthians montou um time com um dinheiro que ele não tem. Vamos ver como é que vai ficar no ano que vem. Primeiro, se o Augusto vai continuar. E se ele continuar, ele vai arrumar dinheiro para poder continuar pagando esse time. Essa é uma questão importante que você está levantando e que a gente vai continuar acompanhando, né? Essa agenda dos bastidores do Corinthians tem que continuar, porque não pode dever tanto assim, e a gente espera que as contas sejam, né, refeitas e melhoradas para o ano que vem, para a gente poder falar só do campo e não ficar falando tanto de extracampo aqui. Vou pedir para o Amer recolocar a tabela de premiação do Campeonato Brasileiro para a gente continuar a nossa análise aqui. Depois de Corinthians, o Bahia ganha 31,3, e aí eu vou falar só a ordem para vocês verem. Aí vem Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Juventude e Red Bull Bragantino, 16º aí em termos de valores recebidos. E aí eu justifico o meu voto também no Fluminense, que recebeu apenas, bem entre aspas, tá, gente, 17,8 milhões nessa 13ª colocação. E aí então a gente encerra assim, com o meu voto no Fluminense, e a gente abre as votações para... PVC está falando, mas eu não estou ouvindo. O PVC está rindo. Diga, PVC. É o seguinte, só para acertar aquela conta, desculpa te interromper, Dona. O recorde nos pontos corridos, 9 vitórias do Internacional 2020, do Atlético Mineiro 2021 e do Corinthians 2024, 9 vitórias seguidas. Na história do campeonato, o recorde é do Guarani de 78, 12 vitórias consecutivas. Perfeito, PVC. E lembrando que esse Internacional de 2020, como diz Felipe Virgílio aqui no nosso grupo do UOL, obrigado, Felipe, o Yuri Alberto estava nesse time também. Ó lá quem criticou o Yuri Alberto agora. Ó lá, quero ver. Mas foi o que eu falei recentemente, Dona.